Bom, como eu não consigo gravar, né, essa tela do computador, pelo fato dele ainda estar no setup, né, eu vou ter que mostrar por aqui. É um computador mais antigo, né, que eu tenho aqui em casa. Então ele ainda tem esse setup mais antigo aqui que eu acho que é interessante a gente conversar com ele a respeito dele um pouquinho, né, na nossa aula. Bom, é um setup que apesar de antigo, né, ele é bem mais moderno, né, que muitos outros setups que tem por aí, então ele já não tem tantas opções assim para o usuário, né, mas ele tem opções que muitos computadores que estão vindo hoje em dia, notebooks, eles não têm certas opções de configuração como esse aqui. E aí eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns deles, né. Vou começar aqui pelo final, deixa eu ver de uma forma que não pegue a câmera. Né? Então aqui a gente tem aqui as opções de carregar, né, parâmetros otimizados, né? Aqui a gente tem a opção de carregar parâmetros fail-safe, né? O que é fail-safe? Se o nosso computador está dando problema, a gente precisa que ele ignore certos erros, né, para que a gente possa prosseguir e estar fazendo o conserto. Então, os otimizados são aqueles parâmetros que podem ajudar um pouquinho na performance do computador, né? E esses fail-safe aqui, se o computador estiver enfrentando algum problema na hora dessa inicialização dele, né, ele pode estar ajudando a gente a solucionar, né, no sentido em que ele vai ignorar alguns erros. Bom, vamos então começar aqui pela parte aqui então desses Standard MOS Features, né? E aí o que a gente tem aqui? A gente tem a data, né, do nosso que está gravada dentro da nossa placa-mãe, né, dentro do clock dela. Então vocês devem ter estudado isso em configurações de computadores, até no início dessa aula, que o computador, ele, na placa-mãe dele, ele tem uma bateria. Né? Ele tem uma bateria que ela, por vezes, ela é recarregável, outras vezes ela não é, né? E que essa bateria é o que guarda a data, né? A data e hora desse computador. Então a gente tem aqui, né, a data e a hora, e a gente consegue fazer a mudança disso aqui. A gente tem também essas configurações aqui. Então vou estar mostrando para vocês aqui, né, esse IDE Primary Master, né? Então são HDs mais antigos, né, que eles têm aquela entrada IDE. Então é uma entrada com vários pinos, né? Então esse computador aqui, por exemplo, né, a CPU dele, ela tem duas entradas IDE. Ela serve, por exemplo, ela servia para HDs, né? Hoje a gente tem os HDs SATA, né? Mas ela também serve para CD-ROM, para drive de disquete, coisa assim. Então, é uma entrada aqui como vocês podem ver, né, não tem nenhum disco IDE aqui, né, eu também não tenho CD-ROM aqui, né, e aqui a gente consegue fazer algumas configurações aqui desse drive IDE. Né, então aqui a gente tem algumas configurações aqui para poder fazer HDs maiores, né? Então esse é o BA aqui, Large Mode, ele é para isso, né? Tem o DMA Mode, né? Que é um acesso direto à memória, né? Da memória para o HD. Então é algo para poder estar otimizando o computador, né? E aqui esse Smart aqui, né? Que é uma tecnologia para poder estar fazendo o monitoramento, né? E reportando problemas, né? Dentro do HD. Então os drives IDL eles funcionam dessa forma. Né? A gente tem muitas placas hoje em dia, né, que elas, apesar de terem essa porta IDE, elas já são um pouco mais modernas. Né? Então a gente não precisa ficar jampeando o nosso HD para poder falar se ele é primário ou se ele é master. Então muitas vezes é igual esse aqui. Essa placa-mãe aqui, né, desse computador, ela tem duas saídas IDE, né, e uma delas ela já é setada por padrão como default, né, como master, e a outra como secundária. Então, normalmente, naqueles computadores antigos, o que a gente fazia, né? A gente colocava o master, né, que deveria ser o HD, e colocaria o outro como slave, né? Então, a gente poderia colocar ou um segundo HD, ou colocar, por exemplo, um CD-ROM. Né? E dentro do IDE, ele segue essa hierarquia, porque quando ele vai fazer a inicialização, verificar se tem um sistema operacional instalado, né? Ele verifica primeiro no master, e depois ele vai verificar os slaves. Né? Aqui, por exemplo, a gente já tem abaixo agora, né, falando sobre o IDE, a gente tem os HD SATA. Né? Então, como vocês podem ver aqui, né, eu tenho 4 HD SATA aqui. Então, eu tenho um SSD, que é esse SanDisk SSD aqui. Né? Tem um HD aqui de 400 GB, tem outro HD que, se eu não me engano, é de 1 TB, e tem um HD aqui, né, que é um Seagate. Né? Então, sempre que você vê um HD que comece com esse ST aqui, ele é um Seagate.
né, que ele é o meu quarto aí nessa hierarquia. Então, as mesmas configurações aqui que a gente tem para poder fazer, né? Então, o LBA aqui, né, o DMA e o Smart. Normalmente a gente deixa isso aqui ativado, né? Vamos lá, aqui a gente não tem, então, um drive, né? E aqui vamos pegar, então, algumas informações aqui de sistema. Então, olha só, aqui nesse computador, né, eu tenho um processador Core 2 Quad, um Q9550, né, que está rodando com clock de 2.83 GHz, né? E aí tem algumas informações aqui dele, a respeito de memória física desse computador, né? E do cache que esse processador tem. Então, ou seja, entre o cache da L1, L2 e L3, olha só, ele tem aqui 12.208 KB. Então ele tem mais ou menos em torno de uns 12 megas por aí, né? Bom, vamos ver o que mais aqui. Vamos prosseguir então. Então aqui a gente tem algumas opções avançadas da BIOS, né? Então aqui a gente pode habilitar a proteção de flash da BIOS, né? Aqui embaixo a gente pode habilitar para que no momento da inicialização, né, seja mostrado lá o logo, né, do fabricante, né? Então aqui o Quick Boot, então é algo para poder acelerar, né, a realização do boot, para ele não fazer tantas verificações. E aqui outras opções, boot, app no lock. Então assim, eu vou falar para vocês as que são mais importantes, né, no momento que vocês estiverem fazendo uma configuração de um computador desse aqui, por exemplo. Então normalmente, né, a gente deixa isso aqui como está. Aqui a gente tem também, né, a gente poderia ter várias várias placas de vídeo nesse computador, né? Então ele suporta aquela PCI Express e suporta também a placa PCI. Ele tem um slot PCI para a gente poder colocar, né, uma placa. E aqui a gente consegue definir qual que é a placa-mãe primária, porque a gente, naquela configuração do PCI Express, né, a gente pode colocar duas placas para poder aumentar a potência delas, né? Então, essa é a configuração aqui que talvez seja mais interessante aqui para vocês conhecerem. Aí aqui a gente tem outras coisas aqui de CPU, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa importante aqui. O mais importante que a gente tem aqui, se a gente tem um computador que é mais poderoso, né, e que a gente vai rodar, por exemplo, uma virtualização nele, então a gente vai rodar um Oracle VirtualBox nele, a gente vai rodar um VMware, a gente precisa habilitar essa opção aqui. E também, né, o último que a gente conhece agora, que é o Docker, né? Então, se a gente for rodar uma virtualização dentro do nosso computador, a gente precisa habilitar essa opção aqui. Como vocês podem ver, apesar de eu usar esse computador aqui mais para tarefas mais rotineiras mesmo, né? Ele está com a virtualização habilitada, mas eu não rodo virtualização nele. Vamos olhar aqui configurações de chipset. Essa aqui também não precisa modificar. Sequência de boot. Esse aqui é algo que é importante quando vocês estiverem fazendo, né, uma manutenção de um computador. Então, olha só, aqui eu tenho todos os dispositivos aqui desse computador, né? E aqui eu tenho a sequência de boot deles, né? Então, aqui, em primeiro lugar, ele verifica se tem um drive USB, né? Um pendrive, na verdade, né? Dentro do meu drive USB. Então, se ele tiver, ele vai tentar localizar, né, uma inicialização dentro desse USB. Se ele não tiver, ele parte para os próximos dispositivos. Então, por exemplo, aqui no meu SSD, né, está o sistema operacional, então ele é o segundo. Então, caso ele não encontre nada na primeira opção de boot, ele vai para essa segunda opção, né? E aqui ele tem a terceira, a quarta e a quinta opções, né, para poder ele estar buscando. E aqui a gente consegue, né, tá fazendo a alteração aqui da ordem desses dispositivos, né? Então, deixa eu ver aqui se a gente consegue mudar ele aqui, né? Então, eu posso pegar ele aqui, né? E deixa eu ver aqui, ó, com o PageUp aqui, eu vou subindo aqui, né? E eu vou alterando aqui as opções dele aqui, né? Eu posso desabilitar ele como dispositivo de boot, né? E aqui, então vamos lá, aqui tá certinho. Então aqui, por exemplo, se eu colocasse o meu HD, né, dentro de outro local, se eu colocasse um outro HD, ou se eu tivesse, por exemplo, um HD de disco mesmo, né, eu quisesse colocar um IDE na minha máquina, um SSD, né, o que eu faria? Eu teria que colocar esse SSD, né, normalmente notebooks eles já fazem a identificação automática disso, mas caso eles não façam a verificação automática disso, até alguns desktops novos, né, a gente tem que entrar aqui nessa opção de setup para poder estar fazendo essa configuração.
É importante eu falar com vocês também que o setup ele mudou bastante, né? Então, assim, hoje então, cada fabricante ele está procurando adotar a sua opção de setup, né? Então, hoje a gente não pode nem mais falar BIOS, né? Hoje é aquele UF, né? O UEFI, que se chama, que é uma opção de inicializador, né? Que os computadores novos estão carregando. Então, antes, todo computador, podia ser do computador de casa ao mainframe, a gente entrava no setup dele, né, apertando o delete na inicialização dele. Apertava o delete na inicialização dele, ele entrava. Hoje, cada computador tem a sua forma, isso fica até um pouco escondido do usuário, né? Então, tem computadores que a gente aperta o Shift F1, tem outros que a gente aperta F12. Então, assim, normalmente a gente tem que verificar com cada fabricante, né? Como é que é feita essa... Como é que a gente faz para poder entrar no setup, porque em certas ocasiões é necessário. Então, por exemplo, a gente tem sistemas operacionais como o Windows 8, Windows 10, né, que eles fazem essa identificação automática do UEFI, né? Mas, por exemplo, o Windows 7 ele já não faz isso. Então a gente precisa fazer essa configuração através do Windows 7, né, do setup, para poder desabilitar o UEFI e ele entender que a gente deve abrir um pendrive, alguma coisa assim para poder executar. Esse UEFI ele também está sendo utilizado hoje, porque hoje até por conta de problemas de pirataria, tudo isso, então as fabricantes, né, como a Microsoft, por exemplo, elas têm a opção de já mandarem a chave do Windows gravada dentro do dispositivo do usuário, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem um notebook e o notebook ele não vem mais com aquele selo do Windows, ele já vem ele vem com aquela licença, por exemplo, do Windows 10, né, gravada dentro dele, e no momento que a gente estiver fazendo a instalação do Windows 10, ele vai identificar essa chave e vai fazer a instalação correta. Ele verifica, inclusive, se é um Windows Home, se é um Windows Pro, né? Ele faz essa verificação e já faz a instalação corretamente dele. Tá bom? Então aqui, né, é onde a gente faz aqui a configuração da ordem, né, do boot dentro do nosso computador. Então vamos voltar aqui um pouquinho, né, vamos ver se tem algo aqui para a gente nesse Trusted Computing, né? Não, então a gente deixa aqui da forma como está esse também. E aí vamos lá para os periféricos integrados aqui, né? Então aqui a gente tem a opção de habilitar coisas no nosso computador, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem essa opção de habilitar controladores USB. Então, se a gente desabilitar aqui essa opção de controladores USB, nem no Windows a gente vai ter a opção de plugar controladores USB. Né? E você pode me perguntar, por que isso seria interessante? Bom, isso é interessante porque, por exemplo, se a gente tem um computador do trabalho, coisa assim, e o trabalho ele tem uma política rígida em relação a arquivos externos, coisas desse tipo, né? A gente eles podem estar desabilitando isso para que, mesmo que o usuário ele tenha aquele espaço, né, para poder colocar aquele pendrive, né, o pendrive não vai ser identificado. Aqui a gente tem USB Device Legacy Support, né? Então, isso aqui é para ele poder estar suportando, né, dispositivos USB que são mais antigos, então como zip drives, coisas assim, aquele zip drive que eu expliquei para vocês lá na nossa última aula, né? Ele talvez esteja aqui dentro, né, desses dispositivos aqui de legado. Né? Temos aqui também esse Onboard LAN Controller, né? Então, o que é o Onboard LAN Controller? É a nossa placa de rede, ela onboard, né? Então essa placa aqui, né? Acho que quase todas as placas hoje em dia, se não forem todas, né? Elas têm uma placa de rede já integrada a ela, né? Onboard, e com essa opção aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. A gente habilita se esse controlador de rede ele vai estar habilitado ou não para ser utilizado, né? A gente tem esse LAN Option ROM aqui. Se eu não me engano, isso aqui é para ele poder permitir, né, que a gente consiga fazer a instalação desse computador através da rede. Né? Então a gente liga o computador e ele, com uma determinada configuração, ele consegue puxar, né, aquele sistema operacional para poder estar fazendo a instalação aqui dentro do computador. Temos também aqui o HD Audio Controller, né? Então, mesma coisa, esse computador aqui ele tem uma placa de áudio on-board. Então, assim, isso para vocês pode parecer, assim, sei lá, totalmente óbvio, né? Isso, um computador ele ter, uma placa-mãe ela ter, né, a rede dela on-board, ela ter o som dela on-board, às vezes ela até ter a placa de vídeo on-board. Mas assim, os primeiros computadores,
Tem aqueles lá da série 486, 586, depois desses que mudou um pouquinho. Todos esses computadores, as placas eram todas off-board. Então, por exemplo, a gente tinha um computador, né, um Pentium, e a gente precisava fazer a compra de uma placa de rede, se a gente quisesse plugar esse computador em uma rede. A gente precisava de uma placa de fax modem para poder estar instalando nele. Né? E a gente precisava de placa de som, placa de vídeo, tudo isso para poder estar instalando. Então esses computadores mais antigos, ele tinham 5, 6 slots PCI, né? E tinha slots ISA também, né? Que é um slot mais antigo, ele tem um barramento mais lento, né? Mas eles tinham vários slots. Eu lembro de um computador que eu tinha que ele tinha 4 slots PCI e 2 ISA. Então assim, tinha bastante slot para a gente poder plugar aquilo que a gente precisasse dentro do nosso computador, né? Então, assim, é bastante comum se vocês pegarem um computador mais antigo, lá da série 486, 386, até uns Pentiums mais para trás aí, que a gente precisava, né? Que você vai ver um monte de slot nele e que ele simplesmente ele não vai funcionar se ele não tiver placas instaladas dentro dele, né? Eu me lembro até de algo que aconteceu que, principalmente na época que a internet se popularizou, né? Então foi naquela época que a gente tinha aquelas conexões de escadas, tal. Muitos de vocês não eram nem nascidos nessa época, né? Mas começaram a vender placas-mãe que tinham a placa de fax modem on board, né? E para quem conseguiu pegar um pouquinho, ou lembra, ou quem tiver um pai que trabalhou, que tinha internet em casa nessa época, né? Pode conversar com ele, porque assim, quando a gente tinha essas placas de fax modem, o que acontecia? Começava a chover, começava a trovejar, a gente, se não tivesse um filtro de linha no nosso fax modem, a gente tinha que tirar ele correndo, né? Do plug do telefone, né, porque senão a chance dele queimar era muito grande. Eu lembro que eu já tive umas 3 ou 4 placas de fax aí que queimaram, sabe? Então assim, eu tinha uma muito boa que toda vez que ela queimava, eu consertava ela. Até o dia que ela pifou de uma vez mesmo e foi para nunca mais voltar. E aí, por que eu estou falando isso? Eu me lembrei de uma situação em que começaram a desenvolver placas-mãe, né, e que elas tinham a placa de fax on-board. Então, assim, o que acontecia? Né? E aí o pessoal fala, não, o computador é pronto para a internet. A propaganda era essa, pronto para a internet. Então, é um computador que você leva para casa, né? Você já vai plugar ele lá e vai sair com ele para a internet. Só que essas placas, elas, apesar de prometerem, né, assim, que o computador estivesse pronto para a internet, qual que era o problema? No momento em que queimava esse modem on-board delas, a pessoa tinha um problema seríssimo. Então, normalmente, ela tinha que trocar a placa-mãe inteira, né, por conta de um simples modem. Né? Então, assim, era um negócio que ou ela deixava esse modem de lado, né, ou a placa ela não poderia não ter slots também, né, e ele teria que comprar uma placa nova. Normalmente as placas que não tinham slots eram placas de custo mais baixo, né? E aquelas placas de custo mais alto, ele tinha a opção de desabilitar aquele modem através da BIOS aqui, né? E utilizar um modem off-board mesmo, que era um que ele instalava lá. Então vamos dar uma olhada aqui, né? On chip ATA device, né? Então isso aqui seria, vamos ver aqui, IDE controller, né? Então é esse aqui que eu estava falando para vocês. E aqui a gente tem a opção de habilitar, né, o modo RAID aqui, né, dentro do nosso computador. Então a gente consegue habilitar aqui, criar um RAID dentro do nosso computador. Se vocês não conhecerem sobre RAID, pois eu posso dar uma explicaçãozinha para vocês. É bem interessante o RAID. E enquanto isso, vocês podem até dar uma pesquisada, estudar, é algo bem bacana. Então aqui, ó, controlador SATA, né, então está habilitado. Então a IDE PCI, né, ela está habilitada. E o controller IDE também, que está já embutido na placa-mãe, ele está desabilitado. E aí vocês veem aqui que ele até faz um alerta. Olha só, ele fala aqui, ó, use este canal no cartão. Deixa eu ver aqui. Use if this channel on card does not need IRC. Aqui. Ele está falando o seguinte, ó, só use essa opção se o canal, se a placa ela não tiver suporte a IRC, né? Então assim, é algo que é bastante antigo, eu acho que a gente pode pular isso aqui, mas assim, é bem interessante. Vamos voltar aqui então um pouquinho, né? E aí dispositivos de entrada e saída. Então olha só, aqui a gente tem um endereçamento de memória, né, dos nossos dispositivos de entrada e saída. Então a gente tem aquela porta COM, né? A porta COM era uma porta que a gente utilizava a COM 1 e a COM 2.
né? Que eram portas que a gente utilizava para o teclado e para o mouse. Então, assim, eu nem sei se esse computador ele tem porta com 1 e com 2, mas são duas entradas bem antigas, né? Não se comparam hoje com a USB que a gente tem. Assim, o teclado obviamente funcionava do mesmo jeito, porque a gente não consegue mandar tanto dado para o computador utilizando um teclado, né? Mas assim, a porta com era uma porta que ela, se o computador batesse alguma coisa, ele quebrava muito fácil, né? Então, era algo que estragava e poderia arrebentar a placa-mãe. A gente, nos computadores mais antigos ainda, a gente tinha uma placa controladora que tinha essas portas com, né? E aí o que ele está fazendo aqui? Essa IRC4 e essa IRC3, né, elas são portas, né, que tem um endereçamento de memória. Então ele está falando que a porta 1 ela é direcionada, né, para essa IRC4, para o endereço dessa IRC4, né, e a porta com 2 ela é direcionada para essa IRC3. Talvez o computador ele nem tenha essas portas, mas como o setup ele não é feito sob medida para cada computador, né? Então pode ser que esse setup ele tem essas opções, mas que a placa-mãe ela não tem. Então a gente tem também aqui a porta paralela, né? Então aqui é a comunicação da porta paralela, se ela é unidirecional, se ela é bidirecional, né? Isso aqui, se tudo der certo, vocês nunca vão precisar mexer nisso aqui. Vamos prosseguir um pouquinho. E aqui, gerenciamento de energia, né? Então aqui a gente tem essa função ACPI aqui, que ela permite que o nosso Windows ele faça o gerenciamento de energia, né? Então o que é o gerenciamento de energia? Gerenciamento de energia são aquelas configurações que a gente faz no Windows, de, por exemplo, se o computador se ele estiver ocioso por 15 minutos, a gente desliga, né, o monitor dele. Se ele estiver ocioso por 30 minutos, desliga-se os HDs, né, e ele entra num modo de hibernação. Então esse aqui é o modo ACPI, né? Vamos ver aqui outra configuração. Então JFP2, Power LED Function, Power Button Function, deixa eu ver se Restore on AC Power Loss, Restore on AC Power Loss, né? Então esse aqui basicamente o que ele está falando, se o computador por um acaso ele for desligado de forma errada, no momento em que como numa falta de energia, alguma coisa assim, né, no momento do retorno da energia, ele vai voltar a funcionar. E aqui a gente tem alguns eventos, né, para poderem fazer esse computador iniciar. Então aqui a gente tem aqui opções aqui, né, deixa eu ver aqui, então pelo dispositivo USB, né, pelo dispositivo PS2, então o teclado e o mouse. Depois daqueles dispositivos que eu falei para vocês, né, vem o PS2, que é aquele plugzinho redondo, e aí, se eu não me engano, o mouse ele é o verdinho, né, e o teclado ele é o roxo. E depois disso foi onde a gente passou a utilizar mais o USB. O pessoal viu tanto que a porta USB era promissora, né, e acabaram deixando de lado mais esses dispositivos. Mas até hoje a gente tem computadores fabricados, né, que possuem essa porta PS2 aqui. Vamos lá então, essas outras aqui eu não mexo, né? Então basicamente essa aqui foi a configuração essa configuração padrão, né? E eu deixei aqui da forma como está mesmo, né? Vamos prosseguir um pouquinho aqui então. Então monitor de hardware, né? O que a gente vai ter aqui no monitor de hardware? A gente vai ter aqui, né, algumas informações a respeito da saúde, né, do nosso computador. Então esse aqui, por exemplo, né, eu fiz uma limpeza nele recentemente, abri, tirei a poeira. Então a temperatura do processador dele, né, olha só, tem 41 graus Celsius, é uma boa temperatura. Eu imagino que vocês já tenham escutado isso algumas vezes, mas é interessante falar também, né, que o processador ele não deve trabalhar mais que 70 graus Celsius. Então, se a gente estiver nos 60 graus, ele já está naquela zona limítrofe, né, que é preocupante, e ele passando disso, aí ele pode estar suscetível a travamento a qualquer momento, né, então a gente tem que estar sempre de olho nisso aqui, verificando. Então aqui, né, nesses pontinhos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente tem aqui as saídas de voltagem. Então dentro dele ele tem, né, um voltímetro que acompanha, né, o valor dessas voltagens aqui, porque o ideal é que elas não passam. Existe sempre uma tolerância, normalmente para certos componentes é de 1%, para outros é de 10%, mas assim, o ideal é que essa voltagem ela não passe, né, de 10% vamos falar assim no geral. Aqui a gente tem um dos ventiladores do sistema, né? Ele está mostrando aqui que ele está rodando a 2.400 rotações por minuto, né?
por algum motivo o ventilador da CPU ele não está conseguindo identificar a velocidade dele, né? Então provavelmente esse sensor já estragou e é algo que é interessante, né, fazer a troca dele no momento que a gente vê que ele não está funcionando, né? Bom, aqui ele tem algumas opções aqui que, olha só, então aqui a gente pode habilitar o ventilador a partir de uma determinada temperatura. Vamos botar aqui 40 graus para ver se ele ativa, né? Talvez até esse giro do ventilador da CPU ele esteja zerado porque ele ainda não atingiu uma temperatura, né, que exija dele estar sendo executado. Como é a menor temperatura, né, não tem muito o que a gente fazer. Vou voltar aqui no Disable, porque aí ele deixa esse controle, né, por conta do sistema operacional. Vamos lá então, Green Power. Isso aqui eu acredito que, deixa eu ver aqui, que isso aqui, eu imagino que seja alguma configuração para economia de energia, né, alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada ali no Cell Menu, ver o que tem ali. Então aqui, deixa eu ver aqui, né, a gente tem aqui algumas especificações, né, acho que eu já até tinha mostrado elas para vocês aqui, só que numa outra aba, né, então a gente tem 4 cores aqui dentro desse processador, né, desse quad-core, né, e aqui a gente tem as tecnologias que estão habilitadas nele, né, então a gente tem MMX, SSE de 1 a 5, né, a gente tem o Intel VT, que é a respeito de que é o que cuida de virtualização. A gente tem o Hyperthreading, que é uma tecnologia que ela veio, se eu não me engano, nesses processadores mais recentes, que é esses agora Core 3, Core 5, Core 7, né, que é aquele momento em que o processador ele trabalha numa baixa frequência, né, para poder economizar energia, e no momento em que a demanda para ele aumenta, né, ele passa a trabalhar em uma frequência maior. Essa tecnologia aqui, MMX, eu lembro que ela veio com uma linha de processadores Intel, que era da Pentium, né, se eu não me engano era a partir do Pentium 200. Então a Intel, lá para 99, por aí, para de 98, 99, né, eles lançaram esse processador Pentium MMX, e a principal promessa dele é que ele era otimizado para multimídia. Então era aquele momento que a gente começava a ver mais vídeos pelo computador, coisa assim, não pela internet, né, tanto, mas era um momento que a internet ela começava a sair um pouquinho dessa coisa assim mais de nascimento dela, né? Então assim começou-se a se preocupar mais com essa questão de mídias, né? Do computador ele suportar mídias, né? Então aqui a gente tem outras configurações aqui que esse processador ele possui, né? E vamos avançar aqui mais um pouquinho. Então aqui a gente tem esse Intel Iced aqui que eu não conheço, mas que para a gente poder fazer uma configuração no computador, né? Não é necessário. Aqui a gente consegue ajustar aqui a frequência do processador, deixa eu ver aqui. Mas aqui eu vou deixar da forma como está, porque isso aqui pode dar um pau enorme no computador. Então assim, é porque essa placa-mãe ela tem um suporte para overclock, né? Mas para a gente poder estar fazendo o overclock no computador, aumentando a frequência dele, a gente tem que tomar muito cuidado porque isso demanda muito, né, processamento. Então o processador ele pode esquentar até o ponto de queimar. Então assim, então vamos deixar para o pessoal que faz isso de forma esportiva mesmo, está alterando o clock original aqui do computador, né? Então aqui a gente tem esse Memory Z aqui, deixa eu ver, então aqui ele vamos ver se ele consegue obter para a gente aqui informações então das nossas memórias. Então olha só, aqui eu tenho 2 pentes de memória nesse computador, né, cada um com 4 GB, né, e eles são DDR3, né, de 1333, né, e eles operam a 667, estão operando a 667 MHz. Né, então aqui a gente tem outras informações, a quantidade de nanosegundos, né, que eles estão levando para poder fazer certos processamentos, né, e aqui eu consigo então obter a informação aqui a respeito desses processadores. É porque como esse é um processador 64 bits, né? Então ele, quando ele está rodando um sistema operacional que é 64, né? Ele consegue utilizar essa frequência maior, né? E quando ele está a 32, ele utiliza uma frequência menor. Inclusive ele utiliza menos memória também, porque processadores 32 bits, né, eles só suportavam no máximo 4 GB de RAM. Né? Vamos ver aqui o que mais, né? Então, configuração. O setup ele por padrão. Vamos aqui agora nesse
M-Flash aqui, né? Ah, esse M-Flash aqui é para a gente poder estar fazendo a atualização da nossa BIOS. Né? Então, essas BIOS mais atuais, né, elas a partir de um momento, elas passaram a ser atualizáveis através da internet. Porque o que acontecia? A gente tinha certas BIOS, né? Eu imagino que vocês já até estudaram, as BIOS que são EPROM, EEPROM, né? E aí e as mais atuais, elas são aquelas EEPROM, né? Que ela é eletronicamente apagável e eletronicamente escrevível também, né? Vamos falar assim. Então ela pode ser atualizada pelo computador. Porque de uma certa geração de computadores para trás, né, a BIOS ela não era atualizável. Então a BIOS, ela, do jeito que ela vinha de fábrica, ela ia permanecer eternamente naquele computador até o dia em que aquela placa-mãe ela fosse trocada. Né? Então aqui a gente tem os procedimentos para poder estar fazendo a configuração, né, da BIOS do nosso computador aqui, poder estar fazendo para poder estar fazendo a atualização. Então a gente tem aqui, nesse caso aqui do computador, né, essa opção aqui que ele vai poder atualizar essa BIOS através do pendrive, né, e aqui são algumas configurações que ele tem aqui, né. Vamos prosseguir. Então, pessoal, o que acontece, né? A gente tem aqui, então, a nossa BIOS, né? Vamos supor que a gente fez uma configuração e a gente não tem certeza do que a gente fez, se a gente fez certo, se a gente fez errado. Então, o ideal é a gente sair sem salvar e refazer o procedimento. Né? Como é que a gente faz, então, para sair sem salvar? A gente aperta o ESC. Ele vai perguntar aqui, ó, descartar alterações e sair do setup. Então, se a gente der OK, ele vai descartar todas as alterações que a gente fez e vai sair do setup, né? E como é que a gente faz para salvar? E aí a gente também tem essa opção aqui, né? Exit Setup. Não, na verdade aqui não tem, né? Então é através do ESC mesmo. Então, não, olha só. Estou viajando aqui. Então vamos lá. Esse primeiro aqui, né? A gente tem essa opção, então, o Exit Without Saving. Então ele está falando o seguinte, ó, sair sem salvar, né? Então a gente consegue sair daqui do setup sem salvar. Né? E aí a gente tem a opção também, né, de salvar e sair. E aí se a gente salvar, né, ele vai aplicar essas novas configurações à nossa BIOS, né, o computador ele vai reinicializar e se tudo der certo, ele vai reinicializar muito bem. E por fim, é algo que vocês podem fazer no computador de casa, né, no computador de vocês, mas vocês não devem fazer isso, por exemplo, no computador de alguém para quem vocês vão realizar um trabalho, fazer uma formatação de computador, coisa assim, que é esse BIOS Setting Password. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar uma senha aqui dentro dessa BIOS, né, e salvar para que ninguém tenha acesso a isso e faça modificações, né, nessa BIOS. Eu tenho essa opção de fazer isso. Né? Agora, por exemplo, a gente instalou o computador de um cliente, né? A gente não vai colocar isso aqui porque uma hora esse cliente pode precisar, a gente pode não levar a senha, né? E isso aí pode bagunçar bastante a vida dele. E aí vamos supor, né, que a gente gravou uma senha aqui que seja do nosso computador, né? Se a gente vai supor, vamos supor a gente fazendo o procedimento certo, né? E a gente precisou entrar nesse setup, né? Entrar dentro das configurações da nossa BIOS e a gente esqueceu a senha. Então, o que a gente vai fazer? Né? Se a gente esqueceu a senha, a gente não tem muita opção. A gente vai ter que abrir a nossa CPU, né? E aí nós temos duas opções. Ou a gente vai tirar, né, a bateria e ligar esse computador, né? E no momento que ligar, ele vai reiniciar a configuração da nossa BIOS. Agora é importante falar isso, no momento em que ele vai fazer esse reinício, ele não só apaga, né, a senha do setup, como ele vai apagar também as configurações que a gente fez dentro da nossa BIOS. Né? Então a gente vai perder e ele vai carregar, né, algumas configurações padrão para ela. Né? Então ele faz isso. E aí a gente também tem uma outra opção, que algumas placas-mães elas dão essa opção para a gente, né? Que é a gente tirar um jumper. Né? Então a gente tira o jumper lá da nossa bateria, né? E aí ele vai dar essa descarga, ligamos o computador, desligamos, e ele vai interromper, né, o circuito da bateria, e aí nisso vai acontecer a mesma coisa. A gente vai apagar a senha que a gente escreveu, mas também vamos apagar, né, as configurações que foram feitas naquela CPU. Então, assim, isso aqui é algo que deve ser usado com muito cuidado, né, porque isso aqui pode dar bastante trabalho para o técnico poder arrumar o computador, e é uma coisinha simples aqui que tem bastante interferência, né, no serviço.
Então deixa eu voltar aqui com vocês rapidamente para falar sobre o que é mais importante aqui. Né? Então vamos aqui no primeiro, né, no Standard MOS Features. Então aqui a gente pode estar alterando a data aqui, né, ajustando ela corretamente. Né? Aqui a gente tem então a configuração dos nossos HDs aqui. Aqui no Advanced BIOS aqui, né, a gente tem aqui a nossa sequência de boot, que é importante. Então a sequência de boot, como eu falei para vocês, né, é aquilo que vai determinar para qual HD, né, a CPU vai olhar primeiro, para qual HD, né, a inicialização vai olhar primeiro. Né? Então, se é para um SSD, se é para um HD, ou se é para um HD de disco mesmo. Né? Vamos lá. Periféricos integrados, né? Então através daqui a gente pode habilitar ou desabilitar placas on-board, off-board que a gente vai ter aqui, né? Gerenciamento de energia, então para a gente poder tá sendo mais responsáveis, né, energeticamente com o nosso computador. Então no momento em que ele está ocioso, então ele desliga, né? Ele pode desligar o monitor, ele faz isso. Vamos lá então, monitor do hardware, né? Aqui onde a gente vê aqui as opções de monitoramento, né? O funcionamento delas aqui. Aqui nada. Aqui BIOS Settings Password, né? Então para a gente poder colocar uma configuração dentro do nosso computador, né? Para a gente poder colocar uma senha, né? Para acessar o nosso computador. E essa configuração aqui, esqueci de falar com vocês, ela muitas vezes a gente consegue estender ela para que o computador, no momento em que ele seja ligado, ele só passe para aquela sequência de boot, né, se a pessoa colocar aquela senha. Então isso é possível de acontecer também. Mas assim, é uma segurança que ela é bem pífia, né? Que se alguém pegar esse computador e ela tivesse conhecimento, ela vai lá ou jampeia ou tira a bateria e vai conseguir acessar normalmente esse computador. Né? Então, vou sair aqui, né? E aí vou dar OK aqui. E aí, deixa eu até falar mais uma coisa aqui para vocês. Então, olha só, aqui acabou que o meu Windows ele inicializou automaticamente. Eu ia mostrar aqui para vocês o F8. Né? Então, nesses computadores assim, né, tem outros que conseguem funcionar dessa forma, mas isso hoje em dia tem variado, né, de fabricante para fabricante. Então, qual o comando que a gente usa para poder ele mostrar a sequência de boot? Né? Então, vou deixar ele carregar aqui e eu vou reiniciar ele para poder mostrar para vocês aqui. Vamos verificar se o F8 funciona. Né? Aqui nesse computador eu tenho um Windows 10 rodando dentro dele aqui. Né? Então, vou reiniciar aqui. Reiniciar assim mesmo. Né? E aí, no momento em que ele apagar a tela e voltar, eu já vou começar a apertar o F8 nele. Isso é uma opção que a gente tem em muitos dispositivos por aí e evita a gente estar entrando no setup, né? A gente consegue selecionar no momento aqui. Eu comecei a apertar o F8 aqui, né? Qual é o... Aqui é o F11, vocês estão vendo só aqui, então é o F11 que é o boot menu dele. Então isso varia bastante. E aí eu posso escolher aqui dentre esses dispositivos aqui, qual que eu quero tá inicializando. Então, por exemplo, eu vou colocar esse HD aqui, ele não tem sistema operacional, então provavelmente, né, ele vai buscar o sistema operacional, vai buscar uma partição de boot nele, né, um boot não vai encontrar, e ele já vai em seguida, né, para o SSD. Eu acho que ele vai acontecer isso, vamos ver. Então apertei aqui, olha lá, ele buscou, e pronto, ele viu que não encontrou e já foi direto para o SSD. Então, é assim que funciona. E é isso aí, pessoal. Eu vou estar conversando com vocês agora um pouquinho mais sobre a parte da instalação do Windows. Tá bom? Obrigado, até logo.